pessoal com Ele. Se você veio a esse encontro para cumprir uma data, se você veio nesse encontro para fazer média para o seu coordenador, não é isso. Deus nos trouxe aqui para transformar o nosso coração. Como diz o Edivaldo, para transformar o nosso entendimento, a nossa postura diante da sua Bíblia, que contém a palavra de Deus. Peça que nesse encontro a palavra transforme o seu coração e o meu. Vá pedindo para que essa palavra transforme o seu coração, o seu entendimento. Reze, não espere que eu motive a sua oração. A palavra transformar o nosso coração, o nosso entendimento. Que nós sejamos transformados nesse encontro pela palavra de Deus que tantas vezes nós fomos pregar. Mas que essa palavra seja acolhida em nosso coração. Essa palavra venha ao nosso encontro. Que a palavra se encarne sobre nós. Transforme a nossa vida, Senhor. Que a Tua palavra, Jesus, mude o nosso coração, o nosso entendimento nessa manhã. Nós queremos ser transformados pela Tua palavra, Senhor. Nós viemos aqui para estar na Sua presença, para que a Sua palavra transforme. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode se sentar. Nós temos alguns lugares aqui na frente. Temos alguns lugares aqui, ó. Se você quiser se sentar, seja bem-vindo. Sinta-se acolhido na casa do Senhor. Você pode ir se acomodando. Com a alegria que nós nos reunimos nesse encontro para fazermos uma experiência da graça e a palavra de Deus transformar o nosso coração. Amém, irmãos? Lá no fundo me ouve bem? O último lá, o Adriano me ouve bem? Não? Então, nós estamos com um problema no som aí, eu vou tentar mais alto possível aí para a gente poder ouvir. Então me chamo Marcos, casado com a Adriana, temos 2 filhos. Grupo de oração Santo Antônio em Cotia, é onde nós participamos, com a graça de Deus. Carta aos Colossenses, abra aí comigo. Capítulo 1, versículo 15. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. O tema dessa pregação: Jesus é o centro de todas as coisas. Ou deveria ser, né? Pelo menos na nossa vida. 15. Vamos ler juntos do 15 ao 19. Todos juntos. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas, porque aprove a Deus fazer habitar nele toda a plenitude. Amém. São Paulo escreve à comunidade dos Colossenses
São Paulo, ele mesmo está preso. E São Paulo, então, tem notícias por meio de um servo chamado Epáfras, de que a comunidade colossense está se afastando do Senhor. Quando se olha o contexto da carta aos Colossenses, havia movimentos de sincretismo religioso na cidade. Havia movimentos de gnose também, movimentos gnósticos de quando o homem busca a salvação pela razão, pelo conhecimento. Ele não busca mais Deus, ele se coloca no centro, pela razão e pelo conhecimento, ele busca a sua salvação e a sua felicidade. Havia também na comunidade movimentos de crenças em filosofias pagãs, pensamentos pagãos. Haviam também judeus convertidos perturbando a comunidade. Aí São Paulo escreve, preso, escreve para a comunidade voltar para o centro. Os cristãos estavam se afastando do centro. O quanto mais se afasta-se do centro, né? Mas nós vamos para a periferia. Periferia é isso. Quanto mais distante do centro, você começa a ir para a periferia, para os lados, distante do centro. A proposta, né, uma delas da carta, é que os cristãos, eles voltem para o centro, para Cristo. Tudo isso, filosofia pagã, mistura de religião, sincretismo religioso, gnose, movimentos gnósticos, tudo isso se resume numa única coisa, para ser direto ao ponto. Se resume numa única palavra. O homem vai se afastando de Deus, da sua palavra, dos seus mandamentos, e ele começa então a se colocar no centro. O homem no centro, a pessoa humana no centro, todas as coisas. Quando o homem vai se afastando de Deus, o ser humano vai se afastando. E assim era também conosco antes de um encontro com o Senhor. Nós estávamos no centro da nossa vida. Éramos nós quem governávamos, éramos nós quem ditava as regras. E aí quando nós tivemos um encontro pessoal com Deus, com Jesus, com a sua palavra, as coisas começaram então a tomarem um outro rumo. O desejo de São Paulo é que os cristãos voltem para o que de fato é a nossa essência, Cristo, o Filho de Deus. Nós sabemos aí, nem precisa comentar muito, que a nossa sociedade está vivendo de fato isso, e essa palavra, né? Essa palavra, e nós falávamos isso outro dia numa partilha, antropocentrismo. O homem no centro de todas as coisas. O homem como senhor de si mesmo. Nós sabemos que a sociedade está aí mergulhada nessa filosofia, nesse estilo de vida. Nós sabemos também que a igreja passa por uma crise profunda. Isso dentro do próprio clero e também no nosso meio. Porque nós sabemos que existe a verdade ensinada pela igreja. Existe a doutrina que a igreja nos ensina. A igreja que guarda, que preserva os ensinamentos de Jesus. E dentro da própria igreja nós estamos vendo aí, já fazem alguns anos, esse movimento de tratar o ser humano como se ele fosse o centro de todas as coisas e não Cristo. Nós estamos vendo isso já faz algum tempo, né? Existe uma grande preocupação de que as pessoas, elas se sintam bem nas nossas igrejas, elas se sintam confortáveis. Pequenos comentários sobre o Evangelho. Vamos agora a um comentário sobre o Evangelho. Aí tem muito comentarista e pouco pregador, né? Tem muita gente estudada, baseado também aí, né? Querendo que esse ministério da pregação seja baseado no conhecimento, que não é ruim.
A formação faz parte do nosso ministério. Só que não é ela garantia de autoridade na sua vida e nem na minha. Nós estamos vendo já dentro da própria igreja, nascendo dela mesmo, esse estilo assim, né, meio Fábio de Melo, tudo muito meloso assim, né, uma coisinha muito florida assim, né, uma coisinha muito bonitinha, né, não pode falar porque os irmãos vão se afastar, né, e se os irmãos se afastam, deixam de doar nas paróquias, né, e aí as paróquias caem, o dinheiro. Então assim, tem um movimento dentro da própria igreja de um evangelho para agradar os homens, né? De um evangelho misturado com espiritismo, com doutrinas humanas, essa coisinha assim, né? Muito floridinha, muito bonitinha, né? Um evangelho que Jesus serve todo mundo, né? Que ele fica passando a mão no rosto de todo mundo. Não, você está no adultério, mas você não precisa sair não. Eu te amo, né? E passa a mão no rosto. Tá, tem um movimento isso na sociedade, tem um movimento também assim, do homem no centro dentro da própria igreja, né? Nós sabemos disso, nós estamos vendo isso há faz alguns anos. E nós também, como renovação carismática, muitas vezes como pregadores que Deus levantou, nós temos nos afastado da nossa única meta nessa vida, Cristo. Nós tiramos Cristo do centro e começamos a colocar outras coisas. Nós começamos com um discurso de que o grupo de oração, eu já disse isso muitas vezes, o grupo de oração é o centro do movimento. O Cristo é o centro do movimento. Cristo é o centro. E o grupo de oração é o meio pelo qual nós iremos nos encontrar com Ele toda semana. De fato, nós estamos vendo aí, e aí parecia que era de propósito, né, para esse retiro, que eu contei, falava isso para a Adriana ontem, algumas partilhas com os irmãos ao longo de maio, né, do mês de maio. Algumas partilhas, outras foram reclamações mesmo. Que eu contei no mês de maio 15 reclamações de que não se consegue marcar pregadores no grupo de oração. Que vergonha, não? Que vergonha. Na hora do sim, nós levantamos a mão. Na hora de falar, Senhor, eu quero pregar a Tua palavra, nós levantamos a mão. E na hora de, né, começando por nós, porque é o seguinte, esse retiro não é para quem não veio, é para você. Então, a burdoada é para mim e é para você. Não é para quem não veio, é para mim e é para você. Daqui a pouco eu vou sentar lá e ouvir as bordoadas que são para a minha vida. Logo, logo, terminando essa, vou para o meu lugar. Não é para quem não veio, não. É para mim e é para você. Por que desse tanto de reclamação? Por que nós ouvimos que nós estamos no esfriamento nos grupos de oração? Aí nós começamos a colocar a culpa na pandemia, né? E a pandemia só revelou aquilo que nós éramos. Um povo fraco, um povo de momento. Um povo só de emoção. Ah, Deus, nós queremos seguir a Tua palavra, nós queremos pregar, nós queremos visitar as casas. Na hora do vamos ver mesmo, aí nós ficamos pensando somente em nós. Por que dessa dificuldade para reunir um povo para se formar? Por que das dificuldades de se encontrar, talvez mensalmente, como é em Cotia, para a gente poder rezar e ouvir os irmãos pregarem a palavra e nós nos alimentarmos? O porquê de tudo isso, o porquê, irmãos, desse monte de pregação que nós fazemos e ouvimos que não leva ninguém a lugar nenhum? Porque desse monte de pregação que nós ficamos com um monte de baboseira, contando história, falando um monte de coisinha que não leva ninguém a nada. Por que de tudo isso? Porque nós de fato fomos no mesmo caminho dos cristãos. Nós esquecemos e fomos nos afastando até muitas vezes sem perceber do senhorio de Jesus. Cristo é o centro. É Ele quem nós devemos buscar. É Ele a nossa meta. Foi Ele que nos chamou. Foi Ele que tirou você e eu da escravidão, do pecado. Foi Ele que nos revelou a verdade. E aí, qual que é o risco? E eu quero que você entenda isso assim,
pensando na nossa própria vida. Qual que é o grande risco, irmãos, desse ministério? O ministério é maravilhoso, é lindo, é ótimo. Pregar a palavra de Deus, mas qual que é o risco de tudo isso? O risco de tudo isso é que nós andávamos com Bíblia na mão, nós pregávamos a palavra, nós orávamos pelos irmãos, nós visitávamos as casas, isso ainda os que fazem, né? Porque tem uns que nem isso mais se dispõe mais, né? Para ir numa casa. A casa é do lado do grupo de oração, o irmão dá uma desculpa que não vai mais. Porque, qual que é o risco? Quero que você entenda que esse risco nós corremos, eu e você. É de nós projetarmos nós mesmos na religião e no ministério. Nós estávamos pregando, nós estávamos cantando, pregando, orando pelos irmãos, mas na verdade nós estávamos projetando nós mesmos, querendo a nossa própria glória, querendo a nossa própria adoração, querendo elogios, querendo palmas, querendo mensagens dos irmãos. Olha, irmão, foi uma bênção. Querendo, na verdade, projetar as nossas frustrações no ministério. Ao invés de nós estarmos lá por um chamado, nós estamos lá para projetar a nós mesmos, para nós sermos famosos, para nós sermos homens que os outros nos tratam como homens e mulheres de fogo. Qual que é o risco? Nós nos projetarmos, o nosso ministério, na verdade, ser um anúncio de nós mesmos. Fala isso para o seu irmão assim, você corre um grande risco. Fala para ele assim. De você tomar o lugar que é de Cristo. Qual que é o risco? Eu projeto a minha vida no ministério. Eu quero estar no centro. E eu quero que você entenda que Colossenses está saindo do centro, da centralidade que é Cristo. Colossenses está saindo da proposta que é Cristo. Perceba, antes de um chamado para pregar a palavra, nós fomos chamados, irmãos, o centro de um culto, em primeiro lugar, adorar. Antes de qualquer coisa, antes de um chamado no seu grupo de oração, de coordenar, como eu estou coordenando também onde eu participo. Antes de um chamado, nós somos chamados para estar na presença dEle. Relacionamento. E relacionamento com Deus se dá pelas vias da adoração. Antes de qualquer coisa, nós somos chamados para estar na presença dEle, caminhar com Ele. Isso é o começo, o básico, o centro. Mas o tempo vai passando, e aí nós começamos a buscar a Deus, somente para que Ele nos dê unção para pregar. Então, nós deixamos de buscar a palavra às vezes, motivado pelo relacionamento com Deus. E agora nós buscamos a palavra simplesmente para que nós estejamos no centro. Nós vamos buscando o jejum, buscando as vigílias, os montes, mas na verdade nós estamos nos projetando. Você quer ver uma coisa que tem muito no nosso meio? Muito, muito, muito. A pessoa busca o ministério como se fosse uma proteção das provações e tribulações da vida. Ela acha que o ministério, na verdade, vai privar ela da cruz e não vai, irmãos. Não vai. Não vai nos privar da morte. Você está aqui hoje, mas a morte nos aguarda. Amém, sim ou não? Ou você discorda? Amém, ainda bem, né? Nós vamos por um caminho que nós nos projetamos. E eu preciso que você entenda isso nessa primeira pregação, para que as outras, elas produzam fruto. Primeiro assunto, nós estamos tomando o lugar que é de Cristo.
Nós estamos no centro e Ele nos servindo. E Ele muitas vezes deixado de lado. Aí fica esse tanto de reclamação no nosso meio. Ah, porque a gente marca e os irmãos não querem ir. Por quê? Porque nós agora perdemos em muitos lugares o ardor missionário. Nós viramos um bando de preguiçosos. Homens e mulheres que se não tem carro não vai. Está chovendo não vai. A primeira febre de uma criança. Ah, eu não vou mais não, meu filho está com febre. Ué, mas alguma criança passa por esse tempo sem febre? Aí nós fomos formando outros irmãos e eles foram vindo piores do que nós ainda. É para rir não, é para chorar, irmão. Aí nós ainda formamos os outros ainda. Uma geração preguiçosa porque muitas vezes nós pegamos o microfone para descer a lenha nos irmãos que estavam lá no nosso grupo de oração. Só que agora chegou a minha vez e a sua. Era fácil pegar o microfone e chamar os irmãos do grupo de oração de preguiçoso. Mas e eu e você? É fácil pegar o microfone e falar para os irmãos. Vocês estão longe de Cristo. E nós? Tirando Cristo da centralidade das coisas. E aí, São Paulo, irmãos, o texto que é o mais importante. Até aqui era só introdução. Era só introdução. Presta atenção no texto. É o texto que revela. Presta atenção. 15. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Ele é a imagem. Cristo revela. Em Cristo nós agora vemos, ouvimos e tocamos a Deus. Ele é a imagem. Ele é o primeiro. E não você e eu. E não coordenação de quem quer que seja. O primeiro de todos é Cristo. Ele é o primeiro de toda a criação. Ele é a nossa meta. É Ele que tem a unção. É Ele que é o Filho. É Ele que é o Salvador. É Ele que possui todas as coisas. O poder, a autoridade está sobre Ele. Contaram que você tinha autoridade. Mentira. Cristo tem autoridade. Ah, irmão, você é ungido. Ungido é Cristo. Cristo é ungido. Nós somos inseridos nele, é diferente. Ah, o irmão é cheio de dons. Mentira, quem tem dons é Cristo. Ele tem dons. Ele tem autoridade. Nem na minha casa e na sua nós temos, aí, quando chega no meio dos irmãos de grupo de oração, nós queremos nos passar que tem autoridade? A nossa casa é uma bagunça. Mas no nosso meio nós somos homens de autoridade. Mentira, quem tem autoridade é Cristo. Ele tem palavra, Ele é a palavra. Nós não somos nada, nós não temos nada. Nós fomos inseridos nele. Por causa da misericórdia dele, nós somos inseridos nele. E aí São Paulo continua, entenda. A proposta é trazer os cristãos para a essência, para a centralidade, que é Cristo. A proposta de São Paulo é trazer os cristãos para o centro, que é Cristo. Versículo 16. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis. Quem criou? Em quem foram criadas todas as coisas? Fala para mim. Em Cristo. Você criou alguma coisa no seu grupo de oração? Não. Quem criou, nele foram criadas todas as coisas. E aí São Paulo começa, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele.
Tudo foi criado por quem, irmãos? Por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Quer dizer que a nossa vida, tudo foi criado por Ele e para Ele. Tirando o nosso pecado, mas a nossa vida, ela foi criada por Deus para que ela viva em torno dEle. E para Ele. Não é para nós mesmos. Não é para os outros. É para Ele. É por causa dEle. Ele é o centro. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Ele é o ungido. Ele é o Filho. Ele é o cheio da graça. Ele é o homem perfeito. Ele é a verdade. É Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Versículo 17. Ele existe antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem nele. Isso quer dizer que se nós tomamos o lugar que é dele, se nós vamos para o centro, se nós queremos ser adorados, glorificados, se nós queremos elogios, se nós não aceitamos a nossa cruz, se nós não aceitamos as derrotas que a vida nos propõe, aí nós queremos tomar o lugar que é de Cristo. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo. É Ele que através do seu Espírito vai conduzindo a sua igreja ao longo dos séculos. Ele é a cabeça. Aí tem gente que fala assim, fulano de tal é cabeça da renovação lá em Cotia, né? Não, a cabeça é Cristo. Mentira, é outra mentira também. É outra mentira. O Alisson não é cabeça de nada, a cabeça é o Cristo. Ah, eu estou muitos anos no ministério, formei a muitos. Aí o ego começa lá em cima, mentira, a cabeça é Cristo, te enganaram. A cabeça é Cristo, Ele é o centro. Ele é a nossa meta. Ele que nos trouxe e nos chamou sem nós sermos dignos. E nos chamou para anunciar a tua palavra, a palavra dele, sem mérito nenhum em nós. Sem merecimento nenhum em nós, pelo contrário, apenas misérias e pecados. Ele nos chamou sem nós sermos dignos. E depois diz o texto, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. E por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. O primeiro lugar, irmãos, é dele. Eu que sou bobinho das coisas, sou meio quadrado para entender as coisas. Eu entendo que se o Conselho da Renovação do Brasil trouxe uma palavra que é para Cristo voltar ao centro, eu entendo então que Cristo não era até aí. Porque o Espírito trabalha de acordo com a necessidade que a igreja tem. Se o Espírito Santo trouxe para a renovação do Brasil, para o Conselho Nacional, um texto de Apocalipse, que ele tem que ser o centro, então eu entendo até agora então, que ele não era o centro. Porque o Espírito não vai trazer uma palavra à toa. Significa então que ministérios tomaram proporção que não era para serem tomadas. Significa então que homens, cargos e funções tomaram proporções que não eram para ter sido tomada. Muitos encontros, muitas reuniões, e o Espírito coloca no coração do Conselho da Renovação que é para Jesus ser o centro. Então eu que sou bobinho, eu que entendo as coisas de maneira quadrada, eu entendo então que Jesus não era o centro então. Então nós estávamos até agora comemorando 50 anos e o homem era o centro. Eu entendi isso. Se o Espírito Santo colocou no coração do Mauro que para esse encontro a proposta é Cristo no centro,
Eu entendo então que nós, começando por mim, nós estamos no centro, que nós temos que sair da linha, sair da reta e deixar Jesus tomar o lugar que é dele. Eu entendi isso, eu entendo sim. Ele possui o primeiro lugar em todas as coisas. Enquanto nós não voltarmos na essência, a essência do cristão, adoração, adorar, relacionar-se sem querer nada em troca. Adorar porque Ele é Deus. Adorar porque Ele possui a verdade. Ele possui a plenitude, como diz o texto aqui. Enquanto nós não voltarmos, nós vamos ficar nessa choradeira o resto da vida. Ah, porque os irmãos não são fiéis. Ah, porque os irmãos não vão. Porque os irmãos não sei o quê. Ó, posso te falar uma coisa? Esquece. Faz a sua parte das coisas. Faz a sua parte das coisas. O julgamento, ele é pessoal. É pessoal. A caminhada, ela é pessoal. Ou seja, vai começar em nós, então, nesse retiro, a proposta de nós sairmos do centro. E deixar Cristo tomar o lugar. Esses dias, um pregador lá em Cotia, não vou falar quem é, que tem uns irmãos aqui, já não vai saber quem, né? Eu não posso falar não, que os meus irmãos estão comigo aqui, né? O irmão falou assim, eu fui pregar um retiro esses dias, e desacreditei que os irmãos não sabem acolher. Falei, o que foi, irmão? Sobrou comida fria para mim? Eu nunca comi comida fria na minha vida. Os irmãos almoçaram, não deixaram nada para mim? Sobrou um prato de comida fria. Aí eu fiquei pensando, aquele minutinho, né, se você responde ou não. Né? Não respondi, depois fiquei pensando. Pergunta para os irmãos que estão na rua aí no frio se a comida está quente. Pergunta para os irmãos que não tem o que comer se prefere a comida fria ou quente. Ela fresquinha. Eu vou falar para você uma coisa assim, ó. 2018, se eu não me engano, era a coordenação do Israel. Retiro diocesano dos pregadores, eu estava aqui, ó, na quarta fileira. Deus trouxe 2 palavras naquele retiro que eu nunca me esqueci na minha vida. Dorival pregou aqui, ó, Jeremias 17, se não me engano, que nós estávamos presos numa gaiola. Eu estava aqui, eu saí daqui pensando na minha vida, que à vista de um pássaro na gaiola, estávamos nós, pregadores, e o texto ainda fala assim, e meu povo se sente satisfeito. Parece que passou o tempo, irmãos, a gaiola se tornou para nós aconchego. Tá gostosa a gaiola. Lá já tem rede, internet não pode faltar na gaiola. Tem que ter Wi-Fi, senão a gente não sobrevive, né? Lá na gaiola tem rede. Lá na gaiola tem livros para a gente ficar lendo e se distraindo. Entenda o que eu estou dizendo, numa situação confortável. Só que na gaiola não tem liberdade. E ela só vem quando Jesus é o Senhor da nossa vida. 2 palavras. A primeira foi da gaiola. Mais tarde, o Edivaldo está lá no fundo, pregou um texto de 2 Reis, se eu não me engano, que dizia que se o povo de Israel não ouvissem os profetas, não teria mais remédio.
Não sei se o Edivaldo lembra dessa passagem. Lembra dessa ou... Lembra? Amém. Irmãos, é sério, né? Nós estamos brincando com as coisas que são divinas. Possível a gente sair de retiro em retiro e a gente continuar nesse negócio. Uma gaiola confortável, homens sem compromisso, homens que sem carro não vão para as coisas, frouxos espirituais, molengas espirituais. É impossível ficar nisso o resto da vida. Está com saúde, tem um carro, trabalhou, bendito seja Deus. Deus abençoou, comprou um carro. Queria filhos, Deus providenciou filhos. Aí agora fica em casa paparicando os menininhos, agora não dá para sair. Agora fica limpando o carro lá e não sai. E fica lá na gaiola a vida inteira, ficou confortável para nós. Para nós, tá confortável. Não vai numa casa, não cresce no ministério, as mesmas coisas de sempre, as mesmas desculpas de sempre, as mesmas lorotas, fofoca, conversaiada de sempre, e não sai disso. A gaiola para nós agora se tornou agora um lugar de conforto. Penso que nós temos mais que uma gaiola, deve ter umas 20 ou 30 dentro de nós. Sai de uma, entra na outra, confortável. E os primeiros cristãos, os primeiros pregadores, se remoendo no túmulo, olhando os pregadores da era moderna. Porque eles não tinham nada, não tinha carro, não tinha internet, não tinha agenda, não tinha nada. E os primeiros tinham uma coisa que nós perdemos: liberdade no espírito. Os primeiros não tinham internet, não tinha Wi-Fi, não tinha nada. Tinham apenas palavra no coração e ardor missionário. Nós temos tudo, carro, vai pregar com o ar-condicionado ligado, ouvindo uma musiquinha ainda bem tranquilamente. Ainda volta e diz que a missão cansa. Que missão é essa? Será que ele é o centro? Aí Deus te chamou para pregar o evangelho. Aí você pegou um monte de coisa na paróquia, agora não consegue sair. Precisa rever o conceito. Sou contra ajudar? Não, não é isso. Estou dizendo que você precisa rever qual é a sua finalidade. Está amarrado com um monte de coisa. Está na gaiola, está preso como Colossenses, acolhendo o ensinamento de homens. Aqui, ele possui a plenitude, diz o texto, para a gente encerrar. E eu quero convidar você essa manhã a nós voltarmos à essência. A adoração. Proclamar que Ele é o Senhor, que Ele é o único Deus na nossa vida. Mesmo debaixo de sofrimento, de tribulação, de cruz, debaixo de tantas coisas que vão se levantando. Proclamar o senhorio dEle nas nossas vidas. Amém, irmãos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anote as duas perguntas aí para reflexão. Depois nós vamos rezar um pouco. Duas perguntas para a nossa reflexão. A primeira delas: quem governa a minha vida? Só isso. Quem governa a minha vida? Se for o dinheiro, você tem que ser maduro o suficiente para falar para você mesmo. O dinheiro tem governado a minha vida. Segunda pergunta, em grupo. Em nossos grupos de oração, existem pregadores ou funcionários? Primeira pergunta, quem governa a minha vida? Segunda pergunta,
em nossos grupos de oração, existem anunciadores ou funcionários. Por fim, para a gente poder rezar. Tem uma pregação que vai dar trabalho para fazer. Tem uma pregação que é a que mais vai dar trabalho. É a pregação chamada vida. A vida vai comprovar se ele era o Senhor mesmo. Pregou que tinha que seguir Jesus na pobreza. Não se preocupe, o Espírito Santo vai proporcionar um momento para você provar. E eu também. Pregou que ele era o Senhor de todas as coisas, mesmo na hora da provação. Não se preocupe não, o Espírito vai encarregar de trazer provação para provar se nós pregamos mesmo. Pregou que ele é Senhor da morte. Mais cedo ou mais tarde, Deus chama alguém que era do nosso carinho. E aí nós vamos ver se ele era Senhor de verdade. Está o Wagner ali, ó, de prova, e tantos outros irmãos. Com todo o sentimento do nosso coração. A esposa dele, está o Wagner sentado ali, de alumínio. E outros irmãos. Pregou que as crianças não atrapalhavam. Traz seus filhos para a igreja. Não se preocupe não. Os nossos também, nós seremos tentados a não levar. Aí nós vamos ver se Jesus é o Senhor daquilo que nós falamos. Para onde nós queremos ir? Para Cristo. O que nós iremos fazer? Adorar a Ele, buscá-lo em espírito e em verdade. Fique em pé, por favor. Salmo 26, versículo 4. Pegue aí comigo, por favor. Salmo 26, versículo 4. Todos juntos. Uma só coisa peço ao Senhor, e a peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Mais uma vez, uma só coisa peço ao Senhor, e peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Feche seus olhos. Seja livre para rezar agora. Seja livre para sair do centro e proclamar o senhorio de Jesus na sua vida. Seja livre para adorar agora. Seja livre para proclamar que Ele possui a verdade, Ele é a cabeça, Ele é o centro. Ah, Deus, nós queremos voltar, Senhor. Quantas vezes nós buscamos a nós mesmos? Quantas vezes nós buscamos a nós mesmos, Senhor? Nós queremos... Tu és o centro, Senhor. Seja o centro, Senhor.
Tu és a cabeça da igreja. Tu és o ungido. A autoridade pertence a vós, Senhor. Nós queremos nessa manhã proclamar o Teu senhorio. Nós queremos proclamar a adoração a vós. Tu estás acima da doença, da enfermidade. Tu estás acima, Senhor, dos ministérios. Tu estás acima, Senhor, de tudo. Ah, Deus, nós queremos Te adorar, Senhor, nessa manhã. Nós queremos proclamar o Teu senhorio sobre a nossa vida. Nós queremos proclamar que Tu és a verdade, Senhor. Nós queremos, Senhor, proclamar o Teu senhorio sobre nós. Nós queremos Te adorar por aquilo que Tu és, o único Deus, o Senhor, o Salvador. A Ti a adoração e o louvor, Senhor. A Ti, Jesus. Tu és o Senhor. A Tua igreja possui a verdade, Senhor. Tu estás presente na Eucaristia, na palavra. Tu estás presente, Senhor, no nosso meio. Nós Te adoramos nessa manhã. Tu és o único Deus. Renunciamos a nós mesmos, Senhor, nessa manhã. Renunciamos aos nossos pensamentos, às nossas ideias, Senhor. Nós proclamamos o Teu senhorio sobre nós, sobre a nossa vida. Nossa vida vos pertence, Senhor. A nossa salvação não está num governo de homens. Nossa salvação está em vós. A verdade é vós. Tu és o único Deus, Tu és o Senhor. Tu és a verdade, Tu és a cabeça da igreja. Ah, Deus, nós queremos proclamar agora que Tu és o único Deus, o Senhor. Tu és a verdade absoluta. Não é o homem o centro das coisas. Não são as filosofias pagãs. Não é o espiritismo. Não é. És Tu a única verdade, Senhor, que nós queremos proclamar sobre nós nessa manhã. Uma só coisa nós Te pedimos: habitar na Tua casa, habitar na Tua presença, estar na Tua presença. Tu és maior que o ministério, Tu és maior que o movimento. A Tua presença nos basta, Senhor. Nós queremos Te adorar essa manhã. Minha vida, meus filhos, Senhor. Meu trabalho vos pertence. Nós não temos nada nessa terra a não ser a Sua presença.